Fala, meu povo, olha aí o Raí passando por aqui, desejando a todos aí um dia abençoado. E, pessoal, aí à frente o nosso caro amigo Ítalo, ele tá trazendo aí, né, jogos da Liga dos Campeões da Europa, né? E já teve jogo ontem, tá? Só que ontem não teve como subir esse vídeo aqui pro canal. Tô subindo o vídeo hoje, mas vocês vão ouvir aí que ele vai falar de jogos de ontem, terça-feira, e o restante dos jogos, né? Ele passa que são de outros dias, né? Então, é só fazer essa correção aí, mas com certeza depois ele vai trazer aí os resultados, mas só a princípio para lembrar para vocês aí, né? Que vocês podem ouvir aí, né? Falando de jogos da terça, se hoje já é quarta, né? Mas é que teve jogo ontem já, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e manda as mensagens aí, meu caro amigo Ítalo. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, como prometido, esse vídeo aqui vai ser para relembrar as semifinais em seus jogos de ida, tanto da Conference League quanto da Liga Europa e também da Liga dos Campeões. Tudo começa já hoje, tá? Nessa terça-feira. E eu vou começar pela Conference League, que terão seus dois jogos de semifinais, os dois na quinta-feira. Lembrando os jogos de ida, ainda teremos os jogos da volta. Bom, gente, na quinta-feira, 4 horas da tarde, vamos ter Fiorentina da Itália e Betis da Espanha. Bom, o Djurgården, pelo que eu entendi, é da Suécia, enfrentando o Chelsea. Quinta-feira, 4 horas da tarde, aqui, semifinal, Conference League. Beleza? Vamos lá, gente, semifinais, jogos de ida também da Liga Europa. Também na quinta-feira, os dois jogos das semifinais. Lembrando, assim como a Conference League, a Liga Europa, esses jogos das semifinais da próxima quinta-feira são jogos de ida. Teremos os jogos da volta ainda. De um lado da chave, Manchester United da Inglaterra contra o Atlético Bilbao da Espanha. Do outro lado da chave, o Bodo Glimt da Noruega encarando o Tottenham da Inglaterra. Quinta-feira, 4 horas da tarde, semifinais, Liga Europa. Vamos lá, gente, também falar aqui dos jogos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. No caso desses jogos das semifinais da Liga dos Campeões, já começam no dia de hoje. E o regulamento é o mesmo. São jogos de ida das semifinais pela Liga dos Campeões da Europa. Teremos ainda na próxima semana os jogos da volta. Beleza? E o detalhe, né? De um lado da chave, um confronto de clubes que nunca foram campeões da Liga dos Campeões da Europa. E do outro lado da chave, um confronto de uma tricampeã da Liga dos Campeões contra um pentacampeão da Liga dos Campeões da Europa. É isso aí. Vamos lá. Hoje, 4 horas da tarde, PSG e Arsenal. PSG e Arsenal, hoje, terça-feira, 4 horas da tarde, jogo de ida, semifinal, Liga dos Campeões da Europa. Amanhã, 4 horas da tarde também, o Barcelona vai encarar a Inter de Milão. Barcelona e Inter de Milão. Amanhã, 4 horas da tarde. Destacando mais uma vez, né? Porque eu não dei nome aos bois, né? Não falei quais eram os times, mas está muito bem explícito aí, bem claro, né? Os campeões de Liga dos Campeões e os que não são. Mas vamos lá. O PSG, que já foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, ainda não conquistou nenhum título dessa competição. Foi vice-campeão naquela temporada que enfrentou o Bayern de Munique na final, né? E perdeu.
No caso do Arsenal também já chegou muito perto, se muito me engano já chegou em final de Liga dos Campeões, mas eu não estou com a pesquisa aqui feita, né, sobre isso. Mas o Arsenal já chegou perto em algumas vezes de conquistar a Liga dos Campeões, mas nunca conquistou também. E no caso do outro confronto, a Inter de Milão, né, é uma tricampeã de Liga dos Campeões da Europa. O último título da Inter de Milão foi no ano de 2010, quando venceu o Bayern de Munique na final. E o Barcelona, né, que é 5 vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa. E teve, né, como seu último título, se muito me engano, gente, se a memória não me trai, eu não pesquisei também sobre isso, foi em 2015 e 2016, foi nessa temporada que o Barcelona conquistou seu último título de Liga dos Campeões da Europa, na época de Messi, Soares, Neymar, né, o trio MSN, né. Bom, gente, esses são os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões de Europa. Lembrando que a final da Liga dos Campeões de Europa será na Allianz Arena, na Alemanha, estádio do Bayern de Munique, né? E então é isso aí. É Liga dos Campeões, né, semifinais, jogos de ida nessa semana. Bom, gente, o estádio da final, tá? Da Conference League, quando houver a final, será em Wrocław, no estádio Wrocław, na Polônia. Então será realizado lá o jogo da final da Conference League nessa atual temporada. Bom, gente, só para não deixar nada faltando, né, o estádio da final da Liga Europa será o estádio do Atlético Bilbao. Gente, há uma grande possibilidade, se o Atlético Bilbao passar pelo Manchester United, de fazer a final da Liga Europa dentro de casa. É isso aí, gente. Bom, o estádio San Mamés, que, como falei aí, é o estádio do Atlético Bilbao, irá receber a final da Liga Europa na atual temporada. Detalhe que a final da Liga Europa está marcada para o dia 21 de maio, né? Também aqui o estádio tem capacidade, esse estádio do Atlético Bilbao, para 53 mil espectadores. Beleza, gente? Vamos aqui para o Mercadão da Bola agora? Gente, só antes de passar o Mercadão da Bola, né? Só passando que a final, tá? Da Conference League será no dia 28 de maio, tá? E a final da Liga dos Campeões no dia 31 de maio. Beleza? De 25. Agora sim, vamos pro Mercadão da Bola, né? Bom, gente, começando notícias do Mercadão da Bola / notícias em geral. Quase confirmado, gente. Já posso dizer até confirmado 2 coisas sobre a seleção brasileira. A primeira coisa, aquilo que eu falei no último vídeo, que provavelmente para 2026 a seleção brasileira não usaria como seu segundo uniforme a camisa azul, e sim uma camisa alternativa, fora das cores da bandeira, ao que parece de fato vai acontecer, gente. E segundo notícias, a camisa vermelha, uma camisa vermelha seria utilizada como segundo uniforme, né, repetindo, para 2026 na seleção brasileira. São as informações, né? Continuando a falar da seleção brasileira. Eu já havia adiantado para os amigos que estavam muito perto. E bom, gente, só falta ser oficializado, tá? Agora foi o jornalista que, particularmente, gente, não erra uma, né? Esse é um jornalista que, de fato, tem fontes dentro dos clubes, dentro das confederações e das federações, ao que parece. O jornalista Fabrício Romano, italiano, confirmou agora que o Ancelotti, de fato, está saindo do Real Madrid e, no máximo, estourando no começo de junho, ele chega à CBF para assinar contrato
para ser o novo treinador da seleção brasileira. O que se sabe são duas informações diferentes. Parece que o querer do treinador é ficar até o final da Copa de 26, mas o querer da CBF é que ele fique, né? Até 2030, até a próxima Copa do Mundo, a Copa que vem é essa outra, que ele esteja como treinador da seleção brasileira até lá, né? Vamos aguardar. Bom, gente, muito se comentou a nível nacional, né? A chegada do Mano Menezes aí pro Grêmio. Mas pouca gente eu vi comentando que Filipão, aquele mesmo, treinador da seleção brasileira, campeão de Copa, 7-1, treinou Palmeiras, treinou o próprio Grêmio, uma Roma de clube pelo Brasil. Filipão é o novo coordenador técnico do Grêmio, beleza? Ryan, esse jogador renovou com o Vasco da Gama até 2026. Fábio Carille, treinador demitido do Vasco da Gama desde o último domingo. Fernando Diniz é o favorito para assumir o Vasco. Thiago Carpini foi consultado pela diretoria do Vasco, mas não aceitou ser o novo treinador do clube. Bom, gente, um jogador que estava não vai, fica, não fica. O atacante alemão Leroy Sané, do Bayern de Munique, deve renovar contrato com o clube alemão até 2028. É a informação. Bom, galera, o atacante Thomas Müller, do Bayern de Munique, chegou. Ele participou do último jogo do Bayern de Munique no campeonato alemão e chegou a 500 jogos pelo Bayern de Munique no campeonato alemão. É isso aí. O Barcelona, gente, chegou a 32 títulos da Copa do Rei da Espanha, com a conquista do último final de semana. O Liverpool, que conquistou o campeonato inglês também no final de semana, chegou a 20 títulos dessa competição. Gente, o Boa Vista do Rio de Janeiro, que eu já havia comentado isso em outro vídeo, transmitiu o jogo da Série D do Campeonato Brasileiro sem o consentimento da CBF, de forma clandestina, em sua TV do próprio clube, né? Pode ser punido pela CBF. E que tipo de punição? A CBF dá o suporte aos clubes da Série D ao menos de dinheiro de passagem e dinheiro do hotel, onde ficar quando for viajar, para enfrentar um outro clube em uma outra cidade. E isso Boa Vista não mais teria, tá? Então, essa punição pode rolar sim, ao Boa Vista do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, gente. Até 2029, o jogador Guilherme Biro, atacante, é o novo jogador do Sharjah, dos Emirados Árabes. Pelo que eu entendi, o Corinthians está levando nessa negociação aqui 2,5 milhões de dólares. Beleza? Cuti Romero, esse é zagueiro e deve estar saindo do Tottenham, da Inglaterra, ao final da temporada europeia e se transferindo para o Atlético de Madrid. Lembrando, o Cuti Romero é um zagueiro argentino. Bom, gente, o Newcastle da Inglaterra tem negociações em andamento com o Bayern de Munique pelo zagueiro Kim Jae, né, o zagueiro sul-coreano. A princípio, o valor para quem quiser tirar o zagueiro do Bayern de Munique é 45 milhões de euros. Bom, a Conmebol finalmente definiu aonde será a final da Libertadores 2025. A final da Libertadores 2025, gente, será em Lima, no Peru. Beleza? Bom, gente, finalmente, né? Dorival Júnior foi anunciado aí de maneira oficial pelo Corinthians como seu novo treinador. Finalmente também, o Marçal, lateral, que estava não volta para o Botafogo, voltou e foi anunciado oficialmente pelo clube carioca, né? Bom, gente, demissões de treinadores também nas séries C e D. Bom, Vaguinho Dias, treinador, foi demitido do Confiança de Sergipe após derrota para Ponte Preta.
lá na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Leandro Campos foi demitido do cargo de treinador do Horizonte do Ceará após derrota do clube para o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, a janela só abre no mês de junho, né? Repito, a janela para contratações só abre no mês de junho. Mas, mesmo assim, o Vila Nova de Goiás está contratando. Contratou o atacante André Luiz, que só vai poder atuar pelo clube em junho. Esse jogador chega do Cuiabá, tá? É cria da base do Santa Cruz aqui de Pernambuco. Bom, Léo Jabá, atacante cria da base do Corinthians, passou pelo São Bernardo. E esse atacante agora é o mais novo reforço do Fan Football. É um clube indiano que joga a Kings League, que é futebol, gente, mas mais voltado para o entretenimento, para drible, para jogadas, nem tanto para gol, beleza? É um futebol um pouco mais plástico, digamos assim. É um futebol com regras diferentes. E o Léo Jabá é o novo jogador da Kings League, desse clube, né? O Fan Football. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Mais duas coisas. Eu ia me esquecendo, né? Mas não posso, né? Bom, gente, o Náutico oficializou aquilo que eu já havia até comentado para os amigos. Eu já havia comentado em outro vídeo que a SAF do Náutico, com o grupo investidor, tinha esfriado. E não só esfriou, se apagou de vez. O Náutico encerrou negociações com esse grupo investidor e está no mercado. E, bom, não tem nenhum grupo investidor agora para investir no Náutico, a SAF, né? O Náutico não descarta, inclusive, ter uma SAF própria. Como seria própria? Os próprios conselheiros, diretores e por aí vamos, abnegados do Náutico, fazerem uma SAF para o clube. Beleza? Bom, no caso do Santa Cruz, outro clube de Pernambuco, ainda falando de SAF, no caso do Santa Cruz está bem perto de ser oficializada a SAF no Santa Cruz. Já está tudo certo, está preto no branco, só falta a oficialização do negócio, tá? Então é isso, galera. Abraço a todos, agora sim, fui! Deixa um like aí, valeu! Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui com mais um vídeo. Não sei se vai sair um compilado de várias coisas nesse vídeo ou só o Mercadão da Bola, né? Nós vamos aqui organizar para ver como é que vai ficar, né? Mas trazendo notícias atualizadas, certo? Da noite dessa terça-feira, começando por essa. Carlo Ancelotti não virá mais para a seleção brasileira. Galera, o treinador italiano estava quase acertado para ser o novo treinador da seleção brasileira, não virá mais. O Real Madrid dificultou a negociação e a CBF desistiu da negociação. É isso aí. Ainda falando de seleção brasileira, gente, que tem mais notícias ainda do Mercadão da Bola, Jorge Jesus, nessa terça-feira, o Al-Ahly da Arábia Saudita, né? Fez um clássico contra o Al-Hilal pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. E o Al-Ahly venceu por 3-1. Inclusive um gol do brasileiro Roberto Firmino, né? O Al-Ahly passou para a final da Liga dos Campeões da Ásia e o Al-Hilal foi eliminado. O que isso quer dizer? Jorge Jesus pode e deve ser o novo treinador da seleção brasileira, tá? As especulações estão crescendo. Vamos lá, gente. O treinador Paulo Morgado foi demitido do 3B do Amazonas, clube que está disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Esse treinador foi demitido. Joãozinho, atacante, é o novo reforço do Manauara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E falando no Real Madrid, as notícias sobre o clube, né? Não param. O Real Madrid também está perto de oficializar a renovação de contrato do goleiro belga Courtois, né? O goleiro belga aí
deve agora ficar no Real Madrid até 2028. Gente, o Santos finalmente com um novo treinador, né? E uma aposta. Kleber Xavier, que por longos anos trabalhou com Tite na seleção brasileira, é o novo treinador do Santos, ainda não oficializado, tá? Mas é o novo treinador do Santos, o Kleber Xavier. Detalhe, não é o único velho conhecido que vai para o Santos, não. Matheus Bach, filho do Tite, que também trabalhou com o Kleber Xavier na seleção brasileira, dividindo funções, vai ser assistente técnico do treinador no Santos. Gente, o mercado de treinadores está bombando, hein? Adriano de Souza, treinador, foi demitido do Barcelona de Ilhéus, da Bahia, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, Carlos Rabelo, ex-treinador da Juazeirense da Bahia, é o novo treinador do Barcelona de Ilhéus, da Bahia, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o Confiança de Sergipe já tem novo treinador. Luizinho Vieira, treinador que estava no Caxias do Rio Grande do Sul, agora vai assumir outra equipe da Série C do Campeonato Brasileiro, o Confiança de Sergipe. Bom, gente, mais duas notícias para fechar aqui. O atacante Wanderson foi dispensado do 13 de Campina Grande. Também. Bom, galera, como última situação que eu vou trazer aqui, né, nesse Mercadão da Bola aqui, né, o Zé Lucas, jogador do Sport, recebeu uma proposta aqui de 80 milhões de reais, que seria o equivalente, né, hoje em dia, a 12 milhões de euros de um clube, segundo informações, né, da Premier League. Mas o clube não foi revelado o nome. Quem revelou isso foi o presidente do Sport, Yuri Romão, né? Mas o Sport negou essa proposta, não aceitou. E, bom, vamos aguardar, né, a situação desse jogador. Para fechar, gente, também, mesmo ainda não acabando, gente, a temporada europeia, né? O Bayern de Munique já sabe de um jogador que não vai ficar para a próxima temporada. Provavelmente esse jogador deve ficar no Bayern de Munique apenas até o final da participação do Bayern de Munique no Super Mundial de Clubes, né? É a última competição da temporada. Bom, o Eric Dyer, zagueiro inglês, esse jogador tem contrato expirando com o Bayern de Munique ao final da temporada europeia. Repito, esse jogador tem contrato expirando com o Bayern de Munique ao final da temporada europeia. E ele está indo para o Mônaco da França e vai assinar um contrato. A princípio, o contrato dele com o Mônaco vai ser até 2027. Beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí. Valeu!